Olá, eu juro que eu fiquei muito confuso com essa questão do Will Smith na cerimônia do Oscar. Quando vi a primeira vez, imediatamente quando saiu, eu pensei que tinha sido um truque, que realmente eles tinham combinado, que era um tapa falso. E até algumas pessoas me perguntaram o que eu tinha achado. Eu falei, uai, pra mim foi uma invenção, não era uma coisa séria, uma brincadeira, fazia parte do show. E eu falei assim, eu tô pensando ainda no que aconteceu. E aí, ao longo da semana, nesses dias aí atrás, eu comecei a ver os vídeos e realmente algum vídeo em câmera lenta mostrava que efetivamente ele bateu mesmo na cara do Chris, o comediante que estava apresentando. Então não foi que eu pensei que tivesse fingido, sabe? Quando o ator finge no cinema. Eu achei que fosse isso, fosse uma cena, porque do ângulo que eu vi dava essa impressão. Mas aí agora realmente as cenas mostraram com muita clareza e essa notícia espalhou no mundo todo, todos os jornais ao redor do mundo, no Brasil inclusive também, falando desse episódio que foi triste, muito triste. E também pode nos ensinar sobre a questão da violência e da ansiedade, e é sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Eu queria primeiro assim falar que eu sou fã do Will Smith. Eu acho que ele é um ator fantástico, uma pessoa que parecia ser controlada, uma pessoa bem-humorada, né? Além de excelente ator, parecia excelente pessoa, parecia com saúde física, emocional, psíquica. E agora nós vemos que não. Parece que ele está passando aí por uma dificuldade, um adoecimento mental, realmente uma tensão muito grande. E junto-se a isso, a esposa, não é, a mulher dele, a Jada, ela está sofrendo de alopecia, que é uma doença autoimune relacionada muitas vezes ao estresse. Tem outros fatores genéticos, fatores hormonais também, mas também é muito colocado que a questão do estresse, da ansiedade, causa essa perda de cabelos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre perda de cabelos na ansiedade também. Então é uma causa interessante. Quer dizer, a esposa estando adoecida, provavelmente ele está sofrendo isso e sentindo muita dor, muito sofrimento em função dessa questão. Porque também recentemente ele lançou um livro falando da relação dos dois, que eles têm uma relação aberta, quer dizer, são casados, mas se permitem ter outras relações. E ali naquele lançamento do livro eu já percebia que tinha alguma coisa estranha. Por que a pessoa iria a público falar de um tema tão íntimo? Então eu já havia percebido isso, mas agora ficou claro com essa cena do Oscar que realmente ele parece que está bem desorientado, descontrolado e violento, infelizmente. E aí a gente vem pensar como que a ansiedade gera essa violência e como que é importante a inteligência emocional para nós nos assegurarmos de termos mais equilíbrio emocional, fazermos meditações, para a gente ficar mais centrado, mais equilibrado e também com mais saúde mental. Quer dizer, a ansiedade ela gera uma mudança no seu metabolismo, você sabe, os hormônios de estresse estão ali, gritando no seu corpo, cortisol e adrenalina, e parece que foi isso que aconteceu com o Will ali, ele estava bastante ansioso, bastante nervoso e soltou aquele tapa. Eu queria também falar que nada justifica a violência, não é? Assim, não faz sentido ele ter agido daquela forma, acho que foi bastante agressivo, principalmente numa cerimônia que é tão tradicional, e ele foi agraciado com o Oscar, né, como melhor ator, um dos maiores prêmios da academia, né, e ele que já tinha se indicado várias vezes, conseguiu. E é muito estranho, né, gente, porque ao mesmo tempo que ele comete isso, depois que ele dá o tapa, ele ganha a estatueta do Oscar. E as pessoas aplaudem. Né? As pessoas todas ali no público aplaudem o ator que ganhou a estatueta do Oscar, mas só que minutos antes ele tinha sido assim extremamente violento, extremamente agressivo, desequilibrado, descontrolado. Então, como que as pessoas também estão ali meio perturbadas? Elas vão numa cerimônia e ficam meio congeladas. Eu acho que todo mundo ficou meio congelado, provavelmente. Né? Acho que deu ansiedade de todo mundo, que é esse congelamento também, onde as pessoas, ao invés de talvez vaiarem ou ficarem em silêncio, não aplaudir, aplaudiram. O ator, claro, merece ganhar o Oscar, mas não depois daquela cena. Então, assim, como que realmente nós estamos em momentos difíceis do mundo e aquele momento do Oscar da academia reflete isso. As pessoas meio que sem saber como agir, meio desequilibradas, não é?
Nós não estamos falando de pessoas pobres, não é? Com dificuldade financeira, ou com dificuldade de emprego, ou com dificuldade na família do ponto de vista conflitos emocionais, porque ele fala que ama a esposa e a esposa o ama. O Will Smith não tem problema de empregabilidade, não tem problema de dinheiro, não tem problema de saúde física, aparentemente, é um homem saudável. Então, por que que há esse descontrole, né? Lembra? Então, acho que é um recado muito claro para a gente cuidar da gente mesmo. Eu sempre falo que a ansiedade é um momento especial para você rever os seus valores e rever sua vida, e ela está te dando uma mensagem, né? Talvez se ele tivesse tido ali um problema, um sintoma mais grave de ansiedade, claro que o coração dele deve ter disparado, deve ter suado, mas talvez o sintoma que tivesse acometido a ele ali teria parado. Ele teria pensado antes de agir daquela forma. Subir no palco, vocês imaginam? É como se fosse um lugar sagrado ali, né, para os atores, e, em frente à televisão. Agora, é fantástico também como o comediante Chris, ele recebeu tapa e continuou. Aparentemente parece um bom exemplo de equilíbrio emocional, mas até que o que ele sofreu ali com aquilo, né? Quer dizer, estava preparado, porque quando você vai fazer uma apresentação, uma palestra, ou você vai fazer uma apresentação do Oscar, principalmente, a pessoa treina muito, né? A pessoa se prepara para aquele momento, não é um trabalho fácil, é um trabalho extremamente exigente, que tem ali atores e artistas e profissionais do ramo do cinema que são altamente exigentes. Então ele vai ali, se prepara muito e parece que ele se preparou do ponto de vista de receber um tapa e continuar o show, né? E ele não revidou, não brigou. É realmente, acho que uma imagem bastante forte e que vale a pena a nossa reflexão sobre como a gente pode trabalhar nossa inteligência emocional, né? Porque quanto mais equilíbrio, mais serenidade, mais calma diante dos obstáculos, né, que eu sempre falo, como que a gente pode se manter tranquilo apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da morte de entes queridos, do adoecimento de entes queridos, porque ele está vivendo isso, a esposa dele está doente. Então, como a gente pode se manter equilibrado diante da vida para que a ansiedade não nos perturbe tanto e a gente tenha mais condição de ter uma resposta mais saudável para o mundo e para nós mesmos. Agora, interessante também que ele ganhou o Oscar como melhor ator por representar o pai daquelas duas tenistas, né, Serena Williams e as irmãs Williams. E elas ganharam, foram campeãs. E a história é esse pai que nunca jogou tênis e que ele viu uma mulher, uma campeã, uma atleta ganhando um torneio de tênis, ganhando muito dinheiro, US$ 40 mil na época, e ele sonhou que as filhas pudessem também fazer a mesma coisa, serem atletas, ganhar um prêmio e ganhar dinheiro. E ele bolou um plano de 78 páginas antes do nascimento das filhas. Isso aqui é incrível. E aí a história toda traça desse homem que fez essas campeãs, e parece que ele foi ao extremo, ele colocava cacos de vidro no fundo da quadra para que elas não recuassem e elas fossem agressivas diante da rede ali do tênis. Então é uma história também muito impactante, onde parece que ele se entregou e ganhou o Oscar por isso, mas também uma história de violência, né? O pai, assim, querendo que as filhas fossem campeãs, e imagina o estrago que esse pai fez na mente das filhas, na personalidade das filhas. Não é brinquedo. Quer dizer, ele interpreta um pai também bastante violento, provavelmente bastante violento também e ansioso, e ele atua ali no Oscar como se fosse esse personagem, com agressividade. E ele sai do palco como se ele achasse que realmente ele estivesse no direito de dar aquele tapa no comediante que estava fazendo, na verdade, uma piada com a esposa. É claro que a piada tem que ter respeito, cuidado, mas ali, gente, é um espaço da arte, é um espaço da liberdade de expressão, é um espaço de muito treino. E isso, ele já tinha feito piadas antes com a esposa e com o Will Smith em outros momentos, em outras cerimônias, em outros espetáculos também. Então, assim, realmente é uma cena triste, chocante, porque um ator, uma personalidade desse porte, que é talvez um dos mais famosos de Hollywood hoje, ele tenha tido esse descontrole, essa ansiedade muito forte, que o tirou do equilíbrio para fazer aquilo, né? E apesar de ganhar um Oscar depois, é uma coisa
inacreditável mesmo e merece esse recado de como nós precisamos nos cuidar, né, queridos? Nós aí, pobres mortais, que não somos artistas de Hollywood, que não somos aí astros de cinema, que não ganhamos milhões de dólares ou bilhões, ele ganha bilhões de dólares, precisamos nos cuidar. E aí vem a meditação, exercício de relaxamento muscular progressivo, exercício de relaxamento do canal, a psicoterapia online. Então, se você quiser agendar uma sessão comigo, clica aqui, manda uma mensagem no Instagram, me segue no Instagram ou no e-mail aí, contato@pauloantonioalmeida.com.br, porque a gente merece ser feliz e não ter esse tipo de descontrole, né? Eu acho que todo cuidado é pouco nos dias atuais, a gente tem pandemia, guerra e esse absurdo que eu acho que relatou. E no fundo a gente pode aproveitar isso como uma grande oportunidade de ver aquela cena do Will Smith no Oscar como realmente um símbolo de que nós não estamos, a sociedade não está equilibrada, né? Pelo contrário. E depois ele é aplaudido, depois de ter batido na cara, ganhou o Oscar ainda e é aplaudido pelas pessoas por ter ganhado o Oscar e ninguém se manifestou ali naquele momento. Acho que as pessoas ficaram tão chocadas que não deram conta, não é? Então acredito que isso acontece muito aqui fora também, com nossa comunidade. Muitas vezes nós somos agredidos, as pessoas não falam nada, você às vezes recebe um tapa e não dá de volta, ou às vezes você revida. Mas o essencial é a gente manter essa paz interior, esse equilíbrio, apesar das agressões que a gente sofre no mundo externo. Acho que é uma grande mensagem que o Will Smith deu pra gente aí nesse momento, apesar de ter sido violento, ter uma cena muito triste, porque é um ator fantástico, uma pessoa que parece ser ótima, parecia pelo menos, nos dá uma lição aí de como a gente precisa se cuidar, apesar de tudo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E veja que vídeos no canal que eu falo sobre exercícios para se livrar da ansiedade, inteligência emocional, que é sempre importante a gente treinar isso cada vez mais. Se você ainda não assinou o canal, você pode assinar aqui também, dê um joinha, comenta, compartilha no grupo do WhatsApp, do Facebook, da família, para a gente aumentar mais essa mensagem de saúde, equilíbrio emocional, sabedoria. É tudo isso que a gente precisa no mundo tão difícil que nós estamos vivendo.